Vamos falar sobre Homem-Aranha, um novo dia? Oi, eu sou o Mark e vem comigo porque aqui a gente vive cultura pop. E, caso você me conheça do TikTok, oi, que bom que você tá aqui no YouTube, mas eu tô testando novos formatos e buscando fazer um vídeo sem roteiro, né, pra falar de uma personagem que eu gosto muito, de um filme que eu curti muito, que foi Homem-Aranha, um novo dia, e eu sou muito Marvete, e eu tenho um apreço especial pelo Homem-Aranha. Acho que como todo mundo, né? Eu posso estar um pouco inseguro ainda, então eu peço um pouquinho de paciência, mas eu realmente gosto da personagem e espero que vocês gostem também do meu vídeo. E detalhe, vai ter spoilers, tá? Pra começo de conversa, eu acho muito interessante em como em Um Novo Dia a gente continua essa jornada do Peter, né? Essa jornada dele de ver que ele tá sozinho, de ver que ele tá solitário. E ter esse embate dele em ele ser ou o Homem-Aranha ou ele ser o Peter Parker. Por que não ser os dois, né? Em dado momento isso vem à tona. Mas é um filme que começa de uma forma muito positiva, porém esse é o primeiro defeito pra mim do filme. Eu gostei muito das referências a capas clássicas. No começo a gente tem ali alguns antagonistas icônicos do Teioso, mas eu odiei o fato de que essas personagens não estão ali com mais tempo de tela no filme, sabe? A gente tem ali um tanto de personagem interessante, inclusive o Lápide, que tem aí uma grande importância, né, pras runs do Teioso nos quadrinhos, mas acaba que ele não tem tanto tempo de tela, é só uma cena pra fazer uma referência. Então foi algo que particularmente me incomodou um pouco, mas visualmente, esteticamente, direção, tudo lindo. O Dustin Daniel Cretton, ele se mostrou como sendo um diretor muito consciente do que ele queria fazer, e para além disso, parece que ele gosta da personagem, sabe? Ele gosta de colocar referências, ele conhece a personagem. E juntando isso com um ator que ama interpretar a personagem, né, que o Tom Holland ama interpretar o Homem-Aranha, eu acho que a gente tem um filme fantástico, né? Todas essas questões dele sendo muito Homem-Aranha, dele já tendo ali o seu reconhecimento dentro da polícia, principalmente com a Jean DeWolf, né? Que tem um dos arcos mais macabros, né, do Homem-Aranha lá nos quadrinhos, que é a morte de Jean DeWolf. Então, acaba que a gente vê que o Homem-Aranha ele tá se tornando esse ícone, né? Foi algo muito parecido que aconteceu na série do Demolidor, com o Demolidor se tornando de fato esse ícone, né? O Demolidor ele se tornando um símbolo de esperança, muito mais que só um vigilante, né? Um símbolo. E isso é muito interessante. E no decorrer, né, a gente vai vendo ele acompanhando o Ned, a MJ, ele se sentindo solitário, ele diariamente comprando flores e indo levar o túmulo da May. Então, é muito interessante como tudo vai se desenvolvendo, como tudo é muito bem colocado no lugar, sabe? Pra a gente chegar naquele exato momento onde ele entende que ele começa a ter aquela mutação, onde ele tá se tornando muito mais aranha do que homem, pra chegar a um ponto que ele vai em uma das aulas do Bruce Banner, que eu não entendi porque que o Bruce, ele não tá como Hulk, né, como Professor Hulk, o famoso Hulk inteligente. Entendo quem critica, mas eu não acho que seja. Não sabemos o que fazer com a personagem, pelo contrário, acho que isso se chama desenvolvimento de personagem. E isso é algo muito interessante. Apesar de que. Vou falar um pouco mais sobre isso, né? Mas eles sempre querem tirar o Hulk de cena, acredito que por conta de questões contratuais. Mas acaba que a gente tem uma interação muito divertida entre ele e os alunos do Bruce. Pra até naquela parte onde ele conversa com o Bruce, ele fala das suas teorias sobre como criar um chip inibidor e pergunta, inclusive, pro Bruce como que o dele funciona. Então, tudo isso vai se desenrolando de uma forma muito assim orgânica, né? Tal qual a teia que ele acaba desenvolvendo. Mas eu também vou falar um pouquinho mais pra frente. E nisso, essas mutações vão ficando mais assim aceleradas. Ele vai perdendo controle, vai perdendo a consciência, né? Ele vai aparecendo em lugares, em casulos, né? E ele acaba fazendo testes com o chip inibidor que ele criou, até que ele começa a desenvolver teias orgânicas. Ele começa, de fato, a ter essa mutação. Então é, inclusive, muito engraçado na hora que ele faz assim, né? E ele, tipo... Cara, o Tom Holland é incrível, foi muito, muito interessante. E acaba que tudo isso vai desenrolando, ele não consegue, né, se organizar direito. E no meio de tudo isso, inclusive, que eu não cheguei a falar aqui, a gente tem uma pessoa que tá controlando outras pessoas e que tá atacando a controle de danos. E calma, nós já vamos falar dessa pessoa que tá fazendo isso. Mas acaba que é a MJ, né? Em dado momento, quando essa pessoa, ela entra na mente da Mary Jane, que eu vou falar também um pouco mais dessa relação, desse abraço dos dois depois, a MJ tá ali num contexto junto com o Frank, né, com o Justiceiro. Tem algo que aconteceu em Staten Island que a gente não sabe, né, aqui no CM, o que aconteceu em Staten Island, onde o Homem-Aranha salvou o Justiceiro, de certa forma, pelo que contam. E ela acaba falando que a lente talvez seja algo que esteja prejudicando o controle, né? Então o chip inibidor acaba que não tá funcionando por conta da lente. Porque todas as vezes que ele coloca, dá um pau, ele é muito forte, então acontecem essas questões. Mas essa parte é muito interessante. Vou falar um pouco mais sobre a
a questão da relação da MJ mais pra frente, mas essas questões aqui tudo incrível, a dinâmica do Justiceiro com o Homem-Aranha é incrível, o John Burnthal tá ótimo, eu gosto muito dele sendo esse tiozão que quer resolver tudo na bala, acho muito divertido, sabe? Pode trazer esse viés mais cômico pra personagem, sem tirar o peso das suas perdas, sabe? Acho que inclusive na cena que a MJ dá uma olhada ali, vê as fotos da família dele, acho que traz muito isso, sabe? Eu, particularmente, fazendo um adendo, falei sobre isso no meu TikTok, inclusive o Marco Ceribelli em todas as redes sociais, inclusive aqui no YouTube, acaba que o especial dele eu não odiei tanto, né? Porque eu acho que, infelizmente, existem pessoas que não conseguem se livrar dos esqueletos no armário, entende? O Demolidor, por exemplo, ele tá lutando há anos contra o Rei do Crime. E só esse ano, né, tecnicamente, que ele conseguiu se livrar, entre aspas, de fato, do Fisk. Então, eu acho que a jornada dele é isso. Infelizmente, ele vai continuar vivendo esse ciclo de violência, mas pode ser mais leve, principalmente com o amigão da vizinhança. E acaba que o Peter, ele vê, né, essa pessoa que tá controlando ali as outras, atacando o controle de danos, quer saber sobre VMAX e coisas do tipo. Inclusive, antes disso, ele tem um encontro com a Helena, né, a Viúva Negra, que literalmente tem um escritório numa sauna, e ela serviu pra gente Tom Holland só de toalhinha de máscara do Homem-Aranha. Gente, que sabor, que homem, Dustin Daniel Cretton, dirigiu esse filme com uma mão na câmera e com a outra no... E essa pessoa que tá fazendo isso, que tá controlando esse pessoal e atacando o controle de danos, não é ninguém mais, ninguém menos que a grandiosa Jean Grey, a garota Marvel. Uma das X-Men mais famosas que existem, uma das personagens mais importantes da Marvel, sabe? Que, outro ponto negativo, ela acaba se tornando a antagonista desse filme. E eu não acho que seja interessante pegar a Jean Grey e colocar ela nesse momento como sendo antagonista, sabe? Eu acho que eles estão tentando muito colocar os mutantes de forma orgânica, e acho que inclusive até lavagem cerebral, apagamento, com essa questão de telepatia, seja interessante pra falar que os mutantes sempre estiveram ali, porém estavam apagando da memória das pessoas. Eu acho isso interessante e acho que funciona até pros inumanos, caso no futuro eles queiram adicionar os inumanos, o que eu acho que muito provavelmente não. Acho que a gente não vai ter um Inumanos tão cedo aí, pelo menos no CM, depois do possível soft reboot que teremos em Guerras Secretas. Mas acaba que ela é colocada nesse lugar de como sendo uma antagonista. E faz sentido, ela quer recuperar a irmã dela de volta, né? O que é esse VMAX? Foram as últimas palavras que a irmã dela transmitiu pra ela. A irmã dela também sendo uma telepata. E isso é muito interessante porque, se eu não me engano, em X-Men Evolution a gente também tem essas questões da busca pela irmã ou algo do tipo. Eu posso estar falando abobrinha, eu lembro que eu já vi isso em alguma mídia audiovisual animada, só não me lembro exatamente qual, mas faz muito tempo que eu vi X-Men Evolution, então. Mas acaba que ela é colocada nesse contexto. E é revelado pra gente, tipo assim, do nada, ali, né, quando o Homem-Aranha e a MJ estão ali naquele esconderijo, né, do Frank. Inclusive o Frank tem uns discursos muito interessantes, eles têm diálogos incríveis, onde ele fala que ele não escolheu aquela vida, que aquilo não é viver, que aquilo é difícil, que ele tem que lidar com o peso dele. É sobre aquilo que eu falei, sabe? Ele continua nesse ciclo de violência. Essa é a cena da personagem, infelizmente. E ele não é bonzinho, ele só teve um passado triste e fez coisas horríveis por conta disso. A gente teve todo um arco dele lá em Demolidor, na série dele, né, Justiceiro, e também no seu especial pro Disney Plus, Uma Última Morte. Mas acaba que aqui, o Homem-Aranha, ele deixa aquela cartinha que ele iria entregar pra MJ lá no final de Sem Volta Pra Casa. E depois que ele vai resolver algumas coisas, ele consegue colocar o chip inibidor, né, na Jean, depois de todas as questões que acontecem, porque a gente tem uma luta incrível com o Hulk. Muito bem dirigida, muito bem coreografada, Hulk gigante, usando a palmada, impecável, puro fanservice, sabe? E acaba que, depois disso, é revelado pra gente, né, depois, que o Banner, ele foi internado num hospital psiquiátrico, né, porque a Jean mexeu com a cabeça dele, e ele ficou muito doido e o Hulk sai. Só que aí é um pouco confuso, porque a gente viu lá em Guerra Infinita, não, perdão, lá em Ultimato, que o Hulk tinha se conciliado com o Banner, por isso do Professor Hulk, por isso do Hulk inteligente. Então o que aconteceu nesse meio tempo, né? Porque a gente, inclusive, vê em uma das cenas pós-créditos, o Hulk com o bracinho ali, né, e tal, com o inibidor, se eu não me engano é na cena pós-créditos de Shang-Chi, ou de As Marvels, eu não lembro. Em alguma das cenas pós-créditos, gente, tem muita série, muita cena pós-créditos. Eu fico um pouco confuso em relação à ordem dos fatos, mas eu me lembro de quase todos eles, tá? Onde ele, de fato, tá como humano e não como Professor Hulk. Eu não sei em que dado momento isso aconteceu off-screen, queria saber mais, mas isso de fazer o Hulk surtar, além de ter um baita de um fanservice delicioso, de mostrar o Homem-Aranha caindo no soco com o Gigante Esmeralda, e ver ali a dinâmica Justiceiro, Hulk e Homem-Aranha, que foi muito divertida, a gente tem, tipo, ele sendo colocado pra escanteio, né? Porque a gente tem, mais uma vez, o Bruce Banner sendo internado no hospital psiquiátrico. Isso é a gente pegar a personagem e colocar ela na geladeira novamente. Enquanto dão mais uma vez toda a atenção pro Capitão América do Chris Evans. Que não é nem mais o atual Capitão América, sabe? Então, acaba que isso também me irritou um pouco.
Mas calma, tá, gente? Eu não odiei o filme, pelo contrário, eu amei o filme, tá? Mas são questões que eu acho interessantes chegar aqui e pontuar pra vocês, porque eu tenho essa missão de opinião pra além do hype. Entende? Eu sou muito empolgado. Pra quem me acompanha no TikTok, no Instagram, sabe que eu fico repetindo muito, né? Que eu tô mega empolgado pras coisas, porque eu sou assim, eu sou muito empolgado, eu sou muito fã. E eu amo muito essas coisas. Mas eu gosto de julgar as coisas com a lente do público-alvo que elas foram feitas, entendeu? Obviamente tem coisas que foram feitas pro que eu sou público-alvo, mas que eu não gostei. Tá tudo bem. E tem coisas que eu não sou público-alvo e que eu também amo. Mas acaba que, voltando a falar, né, da questão da Jean Grey e tal, ela é detida. E a gente tem um momento muito interessante, porque o Peter retorna. E eu vi muita gente reclamando desse terceiro ato, né? Que esse terceiro ato, ele tava muito arrastado, tinha muito diálogo, tinha muita conversa. Gente, quando desenvolve personagem que vocês acham ruim, e quando joga ali na cara de vocês sem desenvolver, vocês também reclamam. Eu também não entendi essa questão, não. Eu gostei. E a MJ confronta ele, né? A MJ vai e confronta ele. E é interessante, porque antes disso, a Jean, na mente dela, ela abraça o Peter, ela beija o Peter, né? Porque a Jean quer ir atrás da MJ, né? Porque sabe que a MJ é o ponto fraco dele, né, nessa questão. E acaba que, nisso, a Jean, ela se passa pela MJ, só que ela fala, você acha, porque eles se beijam e tal, e ela fala, você acha que esse amor verdadeiro vai me curar? Não é, vai curar ela, no caso, né, a MJ. Não, não é. E isso era a Jean falando, né? Então é um ponto muito interessante, muito legal, que aqui tem um baita de um desenvolvimento. Eu achei essa cena pesadíssima. Ela fala, olha, eu sinto muito o que aconteceu com você, de você ter perdido de as pessoas terem perdido a memória em relação a você, de você ter passado por tudo isso sozinho. Achei lindo essas coisas que você quis falar pra mim, mas eu não sou ela. Não foi eu que vivi tudo isso com você. Eu sou outra pessoa, você foi apagado da minha vida. E depois disso, ele leva ela pra lá, o Ned tá lá, ela pede pra ele subir pro Ned, né? Ver o Homem-Aranha, que o Ned ama o Homem-Aranha. E acaba que ela fala depois, vocês parecem muito melhores amigos. E eu juro por Deus que a cena dos três interagindo, e do Peter com o traje do Homem-Aranha, jogando ali, fazendo coisinhas, brincando de leguinho, cara, isso curou a minha depressão, tá? Não ironicamente. Mas assim, depressão é coisa séria, então procure ajuda, tá? Não vamos também ceder Lulu aqui, não é sobre isso. Mas acaba que foi muito bonito, foi uma cena muito bonita, sabe? Muito pessoal, sabe? Muito delicada, de uma forma muito bonita. E eu achei isso muito legal, muito divertido. Até que ele fala, né? O Peter pega e fala, olha, enquanto ela tava te controlando, você me beijou, mas não era você, era ela, e eu te beijei de volta. Então isso é um ponto muito legal, porque ele fez certo, porque é isso, gente, é basicamente, né, ela tava sendo controlada, ela tava sendo abusada. A gente viu sobre essas questões de abuso lá na série da Jessica Jones com o Killgrave, sabe? O Homem Púrpura. Então, assim, né, a gente já tá cansado de saber sobre questões de mexer com a mente das pessoas. A própria Jean sofreu vários abusos em relação a barreiras que o próprio Professor X colocou nela. Mas isso eu posso trazer depois, talvez, ou também não. Mas a questão é que um dos chefes lá da Controle de Danos fala que o nome da irmã da Jean era o nome de uma pessoa que ele se lembrou quando ele estava sendo controlado, que faleceu recentemente, até que a MJ diz que não, que ela não se lembrava de nada, que foi como se fosse um apagão, no momento ela estava ali, no momento ela estava em outro lugar. Então, o que que acontece? O Peter, o Homem-Aranha, nosso querido menino Tom Holland, ele bota o tic-tac dele pra funcionar. E ele fala, peraí, até que ele se dá conta de que ele entregou a Jean, né, pro inimigo, pro pessoal que quer fazer o mal. E, inclusive, está usando o tentáculo, que o tentáculo aqui me irritou muito também, porque eu achei linda as roupas deles. Só que o tentáculo é uma organização muito complexa e muito antiga. E eu fiquei com medo, sabe, de, tipo assim, deles estarem no filme e serem uma palhaçada. E realmente foi. Eu achei que foi um fanservice legal, uma direção incrível, as roupas impecáveis. Mas eu achei que foi, de fato, uma palhaçadinha ali, porque queria saber mais do tentáculo, queria ver o Homem-Aranha junto com o Demolidor lutando contra o tentáculo, né, com o punho de ferro e etc. Todo mundo lutando contra o tentáculo, acho que seria bem interessante, na verdade. Mas acaba que ele vai até lá. E eles estão fazendo experimentos com a Jean. E, cara, essa cena desses experimentos, aquele aparelho, me lembrou muito o cérebro. O cérebro, sabe? Que vai ser usado pelo Professor X pra procurar mutantes, pra intensificar poder. Porque isso me pareceu, sabe? O protótipo disso. E também a questão do chip inibidor, né? Que é muito louco, que, em como aconteceu com o Oppenheimer, o Peter Parker, o Homem-Aranha, ele foi responsável por puro egoísmo por criar muito provavelmente aquela coleira de contenção, né? Que vai conter os mutantes. E que vai ser utilizado em tecnologia de sentinela e coisas do tipo. Ou seja, ele, por puro egoísmo, ferrou com tudo. E isso também me lembrou no arco da mutação lá de Homem-Aranha, série animada, que faz parte do universo aí de X-Men na série animada e de X-Men 97. Tem algumas pessoas que consideram outras séries animadas dessa época, como, por exemplo, Homem de Ferro, Quarteto Fantástico e coisas do tipo. Mas eu não considero, eu considero só essas duas. Pelo menos eu tendo assistido todas, com exceção não só terminado O Surfista Prateado,
Eu vi todas e eu sei que tem muitas inconsistências, com exceção dessas duas. Que é Homem-Aranha, a série animada, X-Men na série, X-Men na série animada e agora X-Men 97, né? Mas acaba que lá a gente tem um arco da mutação, assim como nos quadrinhos. E o Peter Parker, gente, ele é um fudido querido. Só que o Peter, gente, em alguns momentos ele não é tão progressista, sabe? Ele é muito mulherengo, ele tem todas essas questões. A gente acompanhou muitos anos da vida do Peter, dele na escola, depois ele na faculdade, até ele virar um adulto. E de fato ele ia amadurecendo, né? Só que acaba que em alguns momentos o Peter Parker era um babaca. Isso não quer dizer que eu não gosto da personagem. Pelo contrário, como eu disse, o meu herói favorito da vida é o Homem-Aranha. Eu tive que mexer aqui, então desculpa se eu tô meio estranho de como eu tava, mas é que eu tive que resolver uma coisa e eu acabei mexendo aqui no celular e no tripé. Mas voltando, é interessante porque essa busca dele por acabar com essa mutação dele tá permeada de preconceito, sabe? Contra os mutantes. E todo mundo, todos os X-Men ali fica dando os fechos nele, sabe? Te falando, olha, não é assim como você tá pensando, as coisas não são assim, coisa do tipo. Então, ele foi o responsável. Só que quando ele percebe que ele entregou a Jean pro pessoal lá da Controle de Danos, ele vai atrás, sabe? Ele vai resolver a situação. A gente tem diálogos muito bonitos, a gente tem a Jean entendendo do poder dela. V-Max não é nada mais do que tava ali naquela coisa ali de ventilação, né? Então, acaba que a irmã dela faleceu. E ela se sente muito culpada por isso. E quando a gente vê a história da irmã dela, que a irmã dela fez ela, controlou ela, né? Pra ela não ir ali ajudar ela e tal. É muito doloroso, é muito triste. A história da Jean é muito triste. E ela é audaciosa, né? Eu sentia muita falta dessa Jean audaciosa, porque geralmente a gente vê ela sendo adaptada como sendo um pouco retraída, como o pessoal tendo medo dela e ela sendo tímida, retraída, mas ela é audaciosa, ela é assim, sabe? E isso é muito legal. Foi um ponto muito interessante, apesar de eu não ter gostado tanto de terem desperdiçado um antagonista pro Homem-Aranha, sabe? Acho que a gente tem aí muitos antagonistas mega interessantes que poderiam ser trazidos nesse filme, mas eu entendi. Eles quiseram introduzir a Jean Grey aqui, eles estão querendo introduzir os mutantes, o que tá tudo bem. Os rumores, inclusive, apontam que teremos a Tempestade no próximo filme de Pantera Negra, né? Pantera Negra 3. Mas, cara, nesse ponto, ela se torna extremamente poderosa. Ela entende, eu, inclusive, queria muito uma referência à Fênix. Eu sei que tá cedo ainda, calma lá. Mas eu queria muito uma referência naquela parte que ela tem aquele surto, assim, de poder, que vai aquela explosão de energia telepática. Eu queria muito que o quebrado atrás dela, né, formasse asas, sabe, de passarinho, da Fênix. Acho que seria muito legal e um baita easter egg, uma baita referência. Mas acaba ok, a gente não teve, tá tudo bem. Mas é muito interessante em como ela entra na cabeça dele, né? Ela fala, você não pode ser o Homem-Aranha ou ser o Peter Parker, você é quem? Aí ele fala, eu sou os dois. Nessa hora, minhas amizades, se tinha uma coisa que tava dura, era o meu. Eu já tava endurecido vendo ele falando isso, porque eu já amo Homem-Aranha. Agora, ter Homem-Aranha se provando como sendo Homem-Aranha, Dustin Daniel Cretton, você é o diretor da minha vida. Um beijo pro querido. A gente tem esse momento, o Justiceiro vai lá, ele tenta, né, resolver tudo na bala, e acaba que o Homem-Aranha defende ela, porque ela tá na cabeça dele, ele deixa ela entrar. A gente tem um diálogo muito lindo com a Tia May, que acolhe ela, que abraça ela, né, e isso é muito bonito, porque é onde ela se vê no Peter. E o Peter também se vê nela, entende que tem questões, gente. Questões, é uma complexidade. Mas antes disso, algo que eu pulei e esqueci de falar, a gente tem uma luta insana enquanto a menina Jean tá controlando o tentáculo. Porque o tentáculo, de fato, vira um tentáculo, né? Uma extensão dela. Então tem aquela questão de todo mundo... Inclusive virou trend. Esse é o poder do Homem-Aranha. Mas essa luta do tentáculo, deles ali todos conectados em uma só mente e tal, cara, incrível. Filmaço. Eu falei que é um filmaço, eu amei essa parte. E acaba que o Homem-Aranha é baleado, o Peter é baleado, e o Justiceiro leva ele nos braços até o hospital, tal qual em Guerra Civil, né? Inclusive, um outro ponto interessante foi que eles creditaram todo o pessoal responsável pelas HQs, onde eles pegaram inspirações. Isso é muito massa, isso é muito 10, isso é muito interessante. Então, cara, acaba que nesse ponto, a gente tem o Homem-Aranha ele sendo levado ao hospital, todo mundo querendo que ele fique bem, o próprio Justiceiro sabendo da identidade dele, enquanto, como eu disse anteriormente, a MJ já confrontando ele, a MJ já sabendo da identidade dele, e a gente vê o quanto ele é amado, como eu disse, o quanto ele se torna um ícone, o quanto ele se torna querido. E isso é muito bonito, isso é muito incrível. E o filme termina ali naquele ponto com essa mensagem, né? De que, tipo assim, o Homem-Aranha, ele é um amigão da vizinhança. Ele é essa força. E o Homem-Aranha, ele sempre vai levantar, ele sempre vai fazer uma piadinha e ele sempre vai vencer o mal. E eu acho que isso é o que vale a pena. Eu achei esse filme 4 estrelas. Amei ele do começo ao fim. Todas as enrolações, a direção, as lutinhas, as pataquadas. O Homem-Aranha de cropped, né? O Peter Parker de cropped, tal qual nos quadrinhos. O Homem-Aranha com roupinha de frio quando tá nevando, que eu amo. Homem-Aranha na neve, né? Aquela cena final de Sem Volta Pra Casa ainda é uma das coisas mais absurdas e incríveis que eu já vi do Tails no audiovisual. Uma pena que é uma série tão pequena, né? Com uma direção tão bonita. Mas, cara, isso foi muito interessante,
sabe? Porque aqui a gente abriu margem pra muitas coisas, inclusive na cena pós-crédito. Por quê? A cena pós-crédito, ela fala sobre o amigão da... como é que é o nome do negócio, gente? Que rastreia o rastreador Spider, acho que é um trem assim. Inclusive, pra falar em rastreador Spider, eu não sei falar, vocês estão percebendo? Eu tô um pouco nervoso porque é outro formato, então por favor me desculpem. Mas... o rastreador Spider, aquela questão ali do aplicativo do celular e tal, é muito... inclusive o Justiceiro tem, isso é muito divertido, eu tinha esquecido e acabei de lembrar. Mas acaba que isso é uma coisa muito dos jogos, né? É algo muito ali Gen Z, do Homem-Aranha, do Spider-Man, da Insomniac, né? Franquia de videogame da Sony, ali pro PlayStation. Então, cara, a gente vê essas referências no filme, né? A gente vê, parece que a gente tá jogando ali e que a gente tá apertando os combos. Isso é muito divertido, porque, como eu disse, a gente vê a quantidade de referência que Dustin Daniel Cretton colocou. E se torna uma amálgama, mas uma amálgama interessante, que não fica de todo mal. Apesar de alguns apesares, como eu disse. Mas na cena pós-créditos, a gente tem o Homem-Aranha desaparecendo do Queens. Aí ele fica... pelo aplicativo, né? A telinha do aplicativo, como se estivesse gravando na tela. E acaba que nisso... ele fica desaparecido e aparece num lugar muito longe, pra lá da Lua. O que isso significa? Eu acredito que tem a ver com Guerras Secretas, a questão do mundo de batalha, do planeta de batalha, do mundo bélico. Só que eu fiquei essa dúvida, inclusive eu levantei isso lá no meu TikTok. Será que o mundo de batalha, de fato, vai ser um planeta criado ali no meio da galáxia, do nada, né? O que será que isso significa? Eu vi algumas pessoas falando que talvez possa ser outro Homem-Aranha, e que aquilo detecta... talvez a mutação, bem entre aspas, do Homem-Aranha, que poderia ser, por exemplo, o Homem-Aranha do Tobey Maguire. Como a gente tem nas HQs, as Guerras Secretas mais recentes, eu acho que o Homem-Aranha do 616 que aparece ali e salva todo mundo, acho que muito provavelmente vai ser o Homem-Aranha do Tobey Maguire, que vai se sacrificar. Isso se os rumores não estiverem corretos e o Homem-Aranha do Tobey Maguire ali se sacrificar no começo do filme, né? Alguns rumores falam sobre isso. Mas eu acho que é muito sobre isso, dele ser teletransportado pra outro lugar. Aí o que acontece? Será que todo mundo vai ser teletransportado ou será que só algumas personagens, alguns heróis e alguns civis, né, aleatórios? Pode ter essa questão aí. Não sei exatamente como que vai funcionar, mas na Guerra Secreta Clássica a gente tem o simbionte aparecendo pela primeira vez e tendo esse contato, né, inicial com o Homem-Aranha. E seria muito maneiro que isso acontecesse, porque em dado momento eles têm lá um upgrade, né, de roupas e tal, e o Peter Parker cai uma bolinha da máquina, o Peter Parker... aí ele fica com o uniforme preto. Que em algumas vertentes é uniforme, em outro que ele tira e põe. E em outros momentos é literalmente um trem alienígena, uma gosma, né? Depende aí da visão criativa daquele momento de quem tá fazendo. Eu acho que seria interessante, mas obviamente a gente colocando ali tudo dentro do senso crível do que aconteceu até agora dentro da Marvel Studios, né? A gente não vai colocar uma bolinha ali do nada e ignorar o pedaço do Venom que tá lá dentro do universo cinematográfico da Marvel, né? Eles não vão fazer isso, né? Vão? Acho que não. Mas... achei incrível, como eu falei, 4 estrelas. Foi um vídeo sem roteiro, só falei um pouco do filme, eu gostei muito, eu me diverti muito. As minhas maiores experiências cinematográficas sempre são com o Homem-Aranha, isso me deixa muito feliz, porque é uma personagem que realmente eu amo muito. E foi um grande prazer conseguir dividir isso com vocês, sejam você 1, 2, 3 pessoas, tenho certeza que uma pessoa muito querida pra mim vai estar vendo esse vídeo. Então beijo, meu amor, que sempre me apoia em tudo. E é isso. Se inscreva aqui. Não sei onde que fica. Gente, eu não sei, eu só sei no TikTok e no Instagram. Se inscreva onde tem que se inscrever, deixa o like, comenta. Acho muito estranho ainda falar isso, pode estar soando um pouco robótico. Mas tudo bem. Tudo bem, é um processo. E é isso. Me sigam em todas as redes sociais. Mais uma vez, o Marcos Ceribelli em todas elas. No final do vídeo, eu sempre dou 2 beijinhos no TikTok. Então eu vou manter isso aqui, tá bom?